Este é a primeira live, né? Tive aí assistência aí do pessoal do Movimento Sistêmico. Fui convidado, né, por eles para estar aqui com vocês hoje, falando um pouco sobre essa temática, né, que é uma temática até que complexa, até que não, ela é bastante complexa, das consciências, né, dos níveis de consciência, né, e a gente sabe que uma das frases que o Hellinger utilizava muito era levar o cliente a outros níveis, né, a outros pontos de vista, enxergar outras coisas, mas quando ele falava den Klient zu anderen Ebenen nehmen, né, tipo levar ele a um outro nível de consciência, ele falava de diferentes tipos de consciência que nós temos. Essa temática, para os facilitadores, ela é essencial, assim como ela é essencial para terapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras. E no site do Movimento Sistêmico, nós temos alguns áudios, né, podcast, alguns textos, vídeos, onde nossos colegas diversos, de diversos estados, de diversos bases de experiência, falam sobre também a questão das consciências. Bom, sem mais delongas, vamos começar por aí, pelas consciências. Quando eu faço um trabalho de constelação familiar, principalmente um workshop, eu preciso localizar a pessoa um pouco nesse trabalho e falar para ela que uma coisa é você, de repente, falar racionalmente sobre sentimentos, sobre opiniões, sobre eventos, e a outra coisa é você senti-la em teu corpo, você entrar em sensações de seu corpo. O trabalho de constelações familiares, ele é um trabalho bastante corporal, né? Tanto que hoje em dia nós temos representantes bastante silenciosos no campo, constelações silenciosas, novas constelações, que permitem que esse representante ele entre nessa linguagem do corpo, a manifeste, e muitos representantes falam, eu não sei o que estava acontecendo comigo. É como se eu tivesse em outro lugar. É como se eu tivesse acesso a outras coisas. E sim, isso é verdade. Né? Ele conseguiu entrar num outro nível de consciência. Está lá presente. Esse nível de consciência que acontece nas constelações, na verdade, ele acontece com todos. É que nas constelações a gente está num campo específico. Né? Vamos falar um pouco disso. Eu falando aqui para vocês, aqui na minha frente eu tenho uma tela preta, então eu não sei exatamente como que está o meu Ansehen, né? Como está a minha aparência para vocês. Mas eu estou na minha consciência pessoal, né? Meu nome é René Schubert, sou psicólogo e facilitador de constelações familiares. Isso está dentro da minha consciência pessoal. Eu tenho informações sobre mim, sobre o meu local, eu estou em São Paulo, no consultório, e essas informações eu tenho controle. São informações muito claras para mim do meu aqui e agora, do tempo e do espaço. Todos nós temos esta consciência pessoal que nós chamamos de eu. Quando eu nomeio eu, geralmente eu estou na minha consciência pessoal. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Então a consciência pessoal, ela tem sim um juízo de valor, ela tem opiniões, ela tem julgamentos, ela tem descrições. Na verdade, é a minha capacidade de perceber dentro e fora. Por exemplo, fora eu digo isso. E talvez dentro eu esteja pensando, sentindo coisas diferentes. Mas para entrar em sintonia com o tecido social, eu entro nessa minha consciência pessoal e falo, ok, nesse ambiente aqui é adequado
eu falar dessa forma, eu falar nesse tom de voz, eu falar olhando para as pessoas. Ou seja, consciência pessoal tem muito de, sim, um controle, de uma capacidade de localização e de direcionamento. Ok, tudo bem. Envolvendo minha consciência pessoal, existe aquilo que a gente chama de consciência familiar, né? Que é um pouco da minha origem. Né? Nesse caso, eu, René Schubert, eu venho de um pai e de uma mãe. No caso, eu os conheço e eu tenho informações sobre eles. Né? Eu sei mais ou menos das coisas que minha mãe gosta, eu sei mais ou menos das coisas que meu pai gosta, só que eu tenho muitas informações de minha vivência com eles, com meus pais. As informações de antes de minha existência talvez não sejam faladas para mim, talvez não sejam demonstradas para mim, elas vêm às vezes de outras formas. Ou seja, a minha consciência familiar, eu tenho informações, mas eu tenho muitas coisas que eu ignoro, que estão num nível inconsciente. Ou seja, elas estão presentes sim em mim, essas informações, mas elas estão num nível sinestésico, sensacional, ou, mais especificamente, genético, epigenético. Né? São informações gênicas, também comportamentos, crenças que eu herdo, mas nem sempre eu tenho elas claras para mim. Nem sempre eu tenho elas conscientes. Elas atuam sobre mim, mas elas não estão lá muito claras. Ou seja, nessa consciência familiar, eu tenho algumas informações, mas muitas me faltam. Muitas eu preciso, às vezes, investigar, descobrir, sentir. Por exemplo, a gente tem aí o trabalho da transgeracionalidade, então do genograma, né? O estudo da árvore genealógica, o estudo da estrutura familiar. Isso traz muitas vezes informações, é uma investigação, essa é uma investigação importante às vezes para a medicina, para descobrir fatos sobre doenças, sobre características específicas de membros anteriores. E geralmente, quando a gente vai fazer isso, quando a gente vai fazer uma árvore genealógica, quando a gente vai fazer um genograma, a gente precisa fazer uma pesquisa com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, com o tio. Às vezes, se existem movimentos migratórios, aí certas informações são muito difíceis de conseguir, porque elas às vezes estão em outro país, em outra cultura, e às vezes eu não tenho acesso a essas informações porque me falta a língua, às vezes me falta o contato com estes membros. Então, hoje em dia é muito comum, eu tenho alguns clientes que estão retirando o passaporte italiano, então tem toda essa questão da pesquisa genogrâmica que você faz, da sua ancestralidade, e muitas vezes, em alguns lugares, faltam certas informações, porque você não sabe exatamente qual que era o membro familiar que estava lá e que poderia te fornecer essas informações. Então você tem que investigar. Às vezes, numa investigação de papéis, de documentos, de cidades, às vezes você tem que ir até aquela cidade e realmente, como um arqueólogo, ir garimpando informações, e aí você vai tendo uma noção mais clara do que é essa estrutura ancestral que estava antes de você. Mas até aí, isso são informações que minha consciência pessoal está coletando. Informações que vão acrescentar na minha consciência familiar. Mas muita coisa ainda vai permanecer desconhecida para mim, ou seja, vai permanecer num nível de inconsciência, né? Porque são histórias, são fatos, são segredos anteriores a mim e às vezes que estão lá para garantir o legado. Ou seja, certas coisas aconteceram e não foram contadas para mim, não foram contadas para meus pais, para os meus avós, porque aquele segredo era necessário em alguma geração. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? Sim, ele atua em você. Quer dizer, um segredo que eu não conheço atua sobre mim? Sim, porque ele faz parte do meu tecido
familiar. Ele faz parte do meu sangue, que corre em mim. Ele faz parte do meu código gênico, né? Isso para falar um pouco da consciência familiar. E aí vem uma questão que é muito importante, não mais importante que as outras duas, mas eu estou falando agora da terceira consciência, consciência espiritual. E eu costumo usar como exemplo aqui a língua. É muito interessante essa questão da língua, porque assim, eu não escolho que língua eu vou falar. Eu também não escolhi meu nome, né? Isso foi decidido por mim. E por incrível que pareça, né? Eu lá pelos meus 1 ano, 2 anos, eu começo a falar aquela língua. Eu observo meu pai e minha mãe, eu observo o meu ambiente familiar, meu ambiente social, e eu começo a reproduzir aqueles sons de uma maneira mais articulada, mais lógica, até que eu entro na linguagem, que é água, que é papá, olha o au-au, cachorro, e lentamente eu vou passando de quer água para eu quero água. Isso vai levar um tempo. Mas assim, eu vou entrando lentamente nesse registro linguístico. Aí tem uma coisa interessante. Em nenhum caso, ninguém aprendeu a gramática português, língua portuguesa, literatura, antes de falar. Todo mundo falou e depois de um bom tempo, lá pelos 5, 6 anos, vai na escolinha aprender o que é gramática. Existe gramática, existe crase, existe as várias regras da nossa língua. Só que lá com 1 ano, com 2 anos, eu falava a língua. Ou seja, existiam leis, existia uma ordem da língua, ela atuava sobre mim e eu não a conhecia. Mas mesmo assim eu conseguia me comunicar. Eu tinha o desejo de comunicação, eu ia de encontro com as pessoas. Ou seja, essa consciência sistêmica, essa consciência espiritual, ela liga seres humanos, não só de sangue, mas para além do sangue, e atua sobre mim sem que eu tenha informações sobre isso. Essa é uma das consciências mais profundas e mais complexas, porque ela não está restrita a uma lei de meu clã, do meu clã familiar, da minha consciência familiar. Ela é muito mais ampla. É como se eu falasse eu, consciência pessoal, nós, de nossa família, na consciência familiar e cultura brasileira, no caso da consciência espiritual. Cultura humana, cultura europeia, cultura, quer dizer, é algo muito mais amplo e pelo qual se passou por vários movimentos sociais, socioculturais, guerras, crises econômicas, movimentações migratórias, necessidades de movimentações migratórias. Né? Recentemente, num grupo, nós estávamos falando do livro 15 de Raquel de Queiroz, né? Que fala dos retirantes, né? No Nordeste. A necessidade que faz as pessoas se retirarem e o fluxo, né? Que vai gerando muitas vezes novas cidades, novos povoados, ou que às vezes sacrifica famílias, membros, muitas pessoas. Né? Isso, de uma forma bem geral, fala um pouco dessas três consciências. Né? Nós poderíamos falar de mais, mas só nessas três consciências a gente tem muitas informações. Como, por exemplo, uma pessoa que chega na constelação familiar e ela fala, né, consciência pessoal, eu quero trabalhar a minha relação com minha mãe, porque é uma relação muito complicada. Ela é uma pessoa de idade, ela não consegue ser flexível, por exemplo. E talvez apareça na constelação não a consciência pessoal, não aquilo que o meu cliente quer ver, mas apareçam dados de uma consciência familiar.
dados que muitas vezes eu não tenho. Eu sinto no meu corpo, eu sinto que aquilo lá tem reverberação. Aquilo faz sentido para mim. Mas tem coisas que me escapam. Mas muitas vezes eu percebo que aquilo que aparece na constelação, aquilo tem a ver comigo. Eu não sei até quando, mas isso tem a ver comigo, isso me toca. Ou a constelação ela mostra algo que foge completamente, inclusive da consciência familiar, né? Bert Hellinger fala muitas vezes a constelação familiar atua até 7 gerações para trás, ou num nível cultural, constelações históricas. E aí eu estou entrando numa consciência espiritual. E aí eu sinto. Né? E muitas vezes nessas, o facilitador nem descrições vai fazer, porque ele também está sentindo o campo. Ele vai descrever movimentos, ou não. Ele deixa aquilo, aquela amplitude atuar sobre o cliente, sobre os representantes e sobre si mesmo. Eu saio do estreito para o amplo. Às vezes, minha consciência pessoal ela é estreita. Não é estreita no sentido pejorativo, tá? Ela é estreita no sentido de que eu consigo controlar isso aqui. E, de repente, eu amplio essa minha capacidade, a minha consciência ela amplia. Provavelmente eu nunca vou voltar para o mesmo tamanho, porque eu passei por uma experiência que mudou não só minha perspectiva, meu ponto de vista, mas meus vínculos, minhas relações, meu padrão de crença. Então, quando eu volto muitas vezes com aquilo que a doutora Ursula Frank fala tão bem. Quer dizer, um profundo inspirar e expirar, quer dizer, algo aqui se movimentou dentro de mim. E a gente às vezes vê isso acontecer com representantes, com clientes e às vezes também com o facilitador, que em contato com aquele campo ele percebe que é importante também dar lugar a esse novo que se mostra. É esse novo que muitas vezes para o sistema familiar era velho, mas agora ele tem um lugar novo para aquela consciência pessoal que se mostra lá. E isso amplia, isso reverbera por todos os membros daquele sistema. Bom, isso de forma geral. Logicamente que eu estou falando aqui da minha perspectiva, de como eu estudei, de como eu aprendi e de também como eu trabalho isso no campo das constelações. Existem outros pontos de vista, outras formas de abordar essa temática das consciências. Mas eu estou vendo aqui que já existem algumas perguntas, eu vou lê-las e respondê-las na medida do possível. Aline Oliveira de Lima faz a primeira pergunta aqui. Quando a pessoa percebe isso no nível consciente, mas tem dificuldades para desvincular desse completamente, eu imagino. Sim. E aí a gente entra numa temática que é muito importante nas constelações familiares, né? Lealdades invisíveis, lealdades sistêmicas invisíveis. Muitas vezes um padrão de crença, como por exemplo racismo e preconceito, é praticamente uma roupa. Quer dizer, nós em nossa família usamos esse tipo de roupa sim. E nós nos encontramos na rua, nós nos encontramos em outro país e quando a gente vê isso a gente fala, oh, nós somos iguais. E de repente, por questões de mudanças, às vezes socioculturais, esse padrão aqui, que até então ele era positivo, ele passa a ser negativo. Ou, de repente, eu entro numa cultura onde isso é ofensivo. Isso me obriga, de repente, a retirar isso. Só que meu sentimento de pertencimento está aqui. Ou seja, eu preciso testar comigo, no meu corpo, quais as possibilidades que eu tenho de me desvincular, se eu usou a palavra desvincular. Porque talvez eu não possa me desvincular. Talvez eu possa fazer um pouco diferente.
mas não totalmente. Porque eu sinto que se eu fizer totalmente, se eu mudar radicalmente, eu traio o meu bando, eu traio o meu clã. Posso perder meu lugar nesse sistema. Então, Hellinger falava, né, o pertencimento muitas vezes ele tinha a ver com vida ou morte. E é uma sensação muito clara para uma criança e às vezes para alguns quadros que a gente vê, psiquiátricos principalmente, como é importante esse sentimento de pertencimento e não pertencer, o que isso causa, o que isso desenvolve na pessoa, às vezes na estrutura da pessoa, no sentido de um encruvinhamento. Ou seja, para eu tirar isto aqui, eu preciso testar. Eu preciso ver que autorização eu tenho para fazer isso. E de repente eu não consigo fazer isso porque eu tenho uma má consciência. Se eu fizê-lo, eu vou perder completamente minha identificação com o meu bando, então não vou fazer. E às vezes quando eu começo a fazer, eu percebo que os meus ancestrais eles concordam, porque existe uma necessidade de renovação. E aí a gente entra um pouco na temática das ovelhas negras, ou então dos buscadores dentro do sistema familiar. Como muitas vezes eles vão lá fora e eles trazem o novo, e esse novo muitas vezes é arriscado. É arriscado para o bando que ficou. E é arriscado para aquele que está trazendo, porque ele pode ser rejeitado. E ao mesmo tempo, aquele novo, ele traz a gente de um estreito para uma amplitude. Às vezes isso vai precisar de algumas gerações para acontecer. Outras vezes isso está tão maduro que é imediatamente aceito, mesmo sendo totalmente novo. Mas por isso que a gente percebe que certos padrões, por exemplo, de preconceito e racismo, eles são difíceis de você simplesmente descolar, falar, não, isso é errado, muda. Ok, eu preciso ver a serviço do que aquilo está. Que lealdades estão por trás disso? Né? Isso é um trabalho profundo que eu faço juntamente com essa pessoa. Um trabalho de investigação juntamente com essa pessoa. Um sentir, inclusive, da pessoa, que segurança eu tenho de repente para ir para essa outra amplitude. Será que eu vou me desfazer se eu for numa outra amplitude? Então eu prefiro ficar aqui no estreito. E aí é um ir e vir, como a nossa inspiração e expiração. Quando eu inspiro, até onde será que eu consigo inspirar? E minha caixa torácica, ela meio que me dá uma dica até onde. E aí eu expiro. Mas se eu tenho medo, talvez a minha inspiração e expiração seja rápida e curta. E isso vai ocasionar também uma mudança na minha percepção, ela fica mais estreita, mais restrita. E na hora que eu amplio, também amplio o meu foco de visão e a capacidade de captura. Mas isso tem a ver corpo, afeto, racional. Corpo no sentido do sinestésico, daquilo que eu sinto, emocional, afetivo, aquilo que, né, me movimenta isso, num sentido até de valor que eu agrego por aquilo. E aí, finalmente, o racional, julgamento. Bom, ruim, certo, errado. Ah, isso eu entendo, isso eu não entendo. Isso aqui eu gostaria de entender, não isso de jeito nenhum. Né? E é por isso que tem aquela piada, né? Futebol, política, eu esqueci o terceiro, né? A gente não discute, porque vai dar briga. Porque às vezes existe um sistema de crenças muito fortemente atrelado a isso. E não é, às vezes você tem uma flexibilidade em relação àquilo, mas aquilo não é a vivência daquela outra pessoa. Né? Então, são temas que estão fortemente ligados à crença, então, sim, a gente tem que ir suavemente, delicadamente, porque para a pessoa, às vezes, defender aquela crença é uma questão de vida ou morte. E a gente fala, ah, você está exagerando. Eu não sei qual é a referência dele, eu não sei qual que é o sistema a qual ele pertence, eu não sei qual é o clã dele. E muitas vezes ele fala, não, eu não posso ir para aí, ele está falando de uma vivência corporal que ele tem.
muito vívida que eu não tenho. E muitas vezes o que eu posso fazer? Dar um passo para trás, respirar fundo e falar, ok, no seu tempo, né? E verificar se eu também consigo fazer isso, né? Parar, olhar no seu tempo. Quantas vezes o facilitador não faz isso? Se afastar um pouco, observar o campo, deixar aquilo atuar nele, porque não é uma questão de organização, né? É uma questão de arrumar, né? O facilitador não está arrumando nada. Ele está observando um sistema e, como Hellinger fala, ele está reconhecendo aquilo que se mostra no sistema tal como é. E quando o cliente consegue ver dessa forma, isso já leva ele para uma outra amplitude. Muitas vezes pelo próprio viés do pertencimento. A consciência pessoal dele olha e fala: nós da nossa família, nós do nosso clã. Eu vou descer um pouco mais aqui, né? Aline, eu não sei se eu consegui responder, mas é uma forma. Ok, vários outros colegas entrando aqui, bem-vindos, boa noite, bom ter vocês aqui. Ok, parece que o áudio está baixo, deixa eu ver só onde eu faço isso aqui. Só um instantinho, Fernando. Não, está no máximo, Fernando. Talvez seja algo da própria conexão. A Vilma Paza, ela colocou a temática da religião, em seguida a Aline também colocou religião. Assim, né, as três coisas que a gente não deve discutir, né? Futebol, política e religião, né? Porque é um sistema de crenças muito caro para nós, né? E nós não queremos que o outro atinja, na verdade, o nosso sistema de lealdades com isso, né? Então é aquela coisa, eu sou politeísta, por exemplo, e eu vou conversar com uma pessoa monoteísta. Se de repente eu tenho um espaço ecumênico, talvez essa conversa ela aconteça. Porque às vezes tem um mediador lá, né? Tem uma pessoa que, não, a gente não está aqui para afirmar quem é melhor, quem é pior, a gente está aqui para discutir, né, pontos de vista, diferenças, tal. E isso geralmente leva ambos, o monoteísta, o politeísta, primeiro, a incluir o outro e também abranger pontos de vista. Agora, se de repente os dois se postam um de frente para o outro, no sentido de convencimento, eu vou te convencer que o politeísmo é a coisa ideal. Eu vou te convencer que o monoteísmo é a coisa ideal. Provavelmente por uma questão de sobrevivência, isso aqui vai ser uma relação de conflito, de choque. Porque eu não vou abrir a mão da minha crença para ouvir isso que você tem para dizer. E aí o conflito acontece. Assim, é um exemplo diferente, mas é como uma pessoa que vem com um pré-conceito e ela afirma esse preconceito machucando a pessoa que é alvo do preconceito. Se essa atacar, provavelmente vai ficar um conflito assim. Se de repente ela conseguir falar, você não consegue ver o que eu vejo. Ou se de repente tiver um terceiro elemento que fale, veja bem, está faltando informação para você afirmar isso, né? Talvez essa postura aqui se torne mais leve, no sentido de, ok, pode ser. E aí o preconceito talvez evolua para um conceito, né? Então não é uma ideia pré-formulada, pré-conceituosa. É um conceito que eu desenvolvi na experiência junto com aquele que eu antes achava que era meu oposto, né? E eu achava que ele era meu oposto por diversas razões que, com certeza, dentro do meu sistema tem lógica. Ou seja, existe uma justa razão, né, para eu agir dessa forma. A questão é que a justa razão minha, de meu sistema, não é como a justa razão do outro e do sistema do outro. Né? Esse é um conceito que é muito trabalhado pela facilitadora Gláucia Paiva.
né, muito interessante da justa razão, como cada sistema tem suas justas razões. E essas justas razões muitas vezes passaram por períodos, fases de conflito, de guerra, de fome, de escassez, e para a sobrevivência do meu sistema eu adotei aquela postura. A questão é que essa postura, muito parecida com aqui o computador, né? Eu não sei se o áudio ficou um pouco melhor, mas de repente eu tenho um software aqui dentro, né? É um software que para, digamos, 2015 é o mais atual que tem. E dentro desse software de 2015 eu elaboro um documento. Estamos em 2019, o computador sofreu várias atualizações, mas eu, por algum motivo, não atualizei o meu. E eu continuo dizendo, não, esse de 2015 é o melhor. E aí eu vou fazer uma apresentação em outro lugar, levo o meu PowerPoint elaborado no meu software de 2015 para um computador de última geração. E o que o computador de última geração vai falar? O seu arquivo está corrompido. Então, como está corrompido? Tava rodando direitinho no meu computador? Esse computador que é ruim. Na verdade, o que a gente está falando é que são visões, culturas, processamentos totalmente diferentes. Esse aqui que eu usava de 2015, ele não se atualizou. Então ele ficou preso às vezes numa ideia. Preso numa ideia que para ele fazia sentido e talvez até garantiu a sobrevivência dele. A questão é que quando ele entrar em contato com outros sistemas, isso vai acontecer, vai haver um choque. Certo, errado, melhor ou pior, mais, menos, entramos num sistema de julgamento, por exemplo. Eu vou descer um pouco mais aqui. A Juliene Oliveira, Renê, e as famílias, sistemas de filhos únicos que não têm filhos, esse sistema acaba? E o clã? Se a gente pegar o sistema judaico-cristão, onde quem passa o sobrenome geralmente é o homem, né? Ou seja, eu passo adiante como homem. Se eu sou uma mulher e me caso com um homem de outra família, muitas vezes eu vou suprimir meu sobrenome e adotar o sobrenome da família de meu esposo. E se eu não tiver filhos, talvez na família de meu esposo existam outras mulheres que vão dar sequência, mas talvez o meu sistema nesse sentido pare, né? Então, sim, o legado ele segue adiante com os filhos. E é muito comum que uma família, e a gente pode pegar o exemplo aí do sobrenome, ela termine porque não haja herdeiros. Né? A gente pode observar isso, por exemplo, no Game of Thrones. Né? E o Game of Thrones, o ator R.R. Martin, ele se baseia muito nos reinados francês, inglês, onde a coroa passava de pai para filho. E houveram muitos reis que não tiveram filhos. E aí tinham uma ruptura, um corte. E muitas vezes quem assumia eram pessoas da família, mas distantes da família. Às vezes primos, tios, avós, quer dizer, alguém assumia, mas assim, não era a linhagem direta de sangue. Né? Então, nessa pergunta que você faz, né, da família, principalmente se a gente pega a família Silva e dos sistemas, então a família Silva de tal região, por X razões, teve um menino, só um menino. E esse menino, por X razões, não tem filhos. Então ele é o último Silva daquela linhagem. Né? Ele vai passar o legado à frente, talvez de outras formas. Talvez ensinando, talvez desenvolvendo um produto para a comunidade, talvez passando algo para a cultura. Quer dizer, algo do legado ele passa, mas assim, a questão de legado no sentido de corpo físico, precisaria ter um outro filho ou uma filha, né, que perpetuasse aquele código gênico. Né? Então, sim, nesse sentido, esse sistema, esse clã específico, ele acaba.
e às vezes isso é necessário para o sistema, né? Porque aquilo vai ser absorvido e outros sistemas nascem, surgem, e muitas vezes são sistemas que são párias de outros sistemas. E esses párias, esses excluídos, eles criam novos sistemas. Então surgem novas famílias. Novamente, aí eu faço a referência ao Game of Thrones, né, que fala muito da questão daqueles que eram bastardos, né, e que ninguém sabia quem que era o pai, e que tinham, por exemplo, o sobrenome Snow, né? Ou seja, um sobrenome específico para denunciar para a sociedade que ele era um bastardo, ou seja, ele não tinha pai, mas era um sobrenome. Então ele passava para frente. Se ele tivesse um filho, ele passaria um sobrenome bastardo para frente. Por muito tempo na Europa houve esse sistema, assim, né? Era uma forma de manter o segredo, era uma ocultação. E, logicamente, uma dinâmica de exclusão, né? Que a gente sabe, dentro das constelações familiares, tem consequências. Principalmente porque a gente está falando aí da consciência familiar e da consciência espiritual. Ou seja, o que é feito dentro da família tem consequências. O que é feito na minha consciência pessoal, quais as minhas responsabilidades em relação àquilo, né? O que aquilo está atuando sobre meu destino e de que forma eu estou mudando o meu destino, assumindo ou não assumindo essa responsabilidade. Mas o ato é meu. A consequência vai ser minha e vai afetar os meus também, tanto para trás como para frente também. Porque aquilo que eu não resolvi comigo mesmo, as minhas tarefas, muitas vezes eu passo adiante para meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, né? De uma forma um tanto quanto superficial aqui eu estou falando, mas assim, às vezes didaticamente isso fica claro falar dessa forma. Ok, Fernando dando um feedback aqui que o áudio está melhor. Jean-Luc, a paz acontece quando dou ao outro o direito de ser, afirma Bert Hellinger. Muito obrigado, Jean, por essa colocação, né? Essa é uma colocação que nos ajuda muito a ampliar. E eu lembro muito que em 2015 o Bert Hellinger fez uma constelação, está no YouTube, né? Constelação Silenciosa, onde ele coloca uma situação de conflito de dois países, de dois povos. E no final, o Bert Hellinger fala, né, que houveram vários movimentos de reconciliação. Quer dizer, várias separações foram novamente conectadas, vinculadas, mas existia uma pessoa que insistia no conflito. E aí o Bert Hellinger fala, enquanto um promover a paz, isso vai reverberar em todo o sistema, né? Ou seja, sim, a paz ela acontece quando realmente eu dou o direito ao outro de ser, mas se de repente eu dou o outro ao direito de ser em partes, esse em partes ele já vai causar, talvez não agora, mas mais para frente, um cisto, uma ruptura, uma chaga, uma dor, né? Então, como é difícil às vezes eu olhar, reconhecer e aceitar do jeito que é. E muitas vezes eu olho e eu falo, tá bom, eu aceito isso aqui, mas isso, ou seja, se tem esse mas isso não, eu não consigo aceitar o total, já existe uma parte daquilo que eu deixo de fora, por quais razões for. Ou seja, em algum momento eu vou ter que trabalhar novamente esse ponto, porque a aceitação ou a integração, muitas vezes ela precisa olhar para esse todo. Isso não quer dizer que eu tenha que concordar com aquilo, mas aceitar. Aceitar que aquilo está lá e é daquela forma. Minha opinião pode ser diferente, discordante, mas eu aceito que aquilo existe, que aquilo faça parte, né? E aí a gente entra em muitas formas de negociação, de comunicação, para que ambos alcancem o mesmo nível de presença e consciência e esse diálogo aconteça de forma sintônica. Porque o mais comum é o mal entendido, porque nós estamos de repente em níveis diferentes de conversa, ou talvez
estejamos falando de coisas completamente diferentes, achando que estamos nos comunicando. Aí a gente entra na outra temática, que é a comunicação. Comunicação e consciência têm uma relação muito forte também. Obrigado, Jean, pela sua colaboração aqui. Novas pessoas entrando, a Carolina, a Márcia, muito obrigado pela presença de vocês. Se alguém quiser colocar mais uma questão, nós temos espaço para isso agora. Se alguém também quiser relatar um pouco de sua experiência em relação às consciências, também temos espaço para isso. Eu só vou fazer um parênteses aqui, né? Se vocês forem no site do Movimento Sistêmico, existe um podcast onde eu falo sobre a questão da psicanálise e das instâncias psíquicas para a psicanálise, né? Ou seja, o id, o ego e o superego, né? Que também é uma forma da gente ver os níveis de consciência. Tá certo que isso está atrelado à psicanálise, ao saber da psicanálise. Vários psicanalistas, e eu vou falar deles porque essa é a minha referência de trabalho, desenvolveram sistemas de leitura da consciência, da inconsciência, dos níveis. Então, por exemplo, Carl Gustav Jung, ele traz também outras visões sobre consciência. E, por exemplo, para a constelação familiar, ele traz um recurso muito interessante, que é o do inconsciente coletivo. Ou seja, eu tenho o meu inconsciente pessoal e eu tenho o meu inconsciente coletivo, que é uma integração, talvez com toda a raça humana. E dentro desse inconsciente coletivo eu tenho moldes, fórmulas, esquemas, arquétipos, que às vezes me fazem entrar em sintonia com um fluxo, de sintonia com outro, conectam e desconectam, porque na verdade opostos habitam dentro de mim, né? Então o conflito ele não vai só acontecer fora com outras pessoas, mas também com as minhas várias personas, meus vários sentimentos, meus vários esquemas internos. E nesse sentido, Sigmund Freud fala no Mal-Estar da Civilização que o conflito é subjacente ao ser humano, ou seja, o ser humano é um ser em conflito. Se eu não estou em conflito interno, eu estou em conflito externo. Às vezes os dois ao mesmo tempo, às vezes um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. Quer dizer, isso sempre vai acontecer. E, na verdade, é isso que faz com que eu me movimente. É isso que faz com que eu busque, com que eu amplie, com que eu me defenda. Quer dizer, esse movimento é essencial para, talvez, eu sair do estreito para o amplo. Deixando bem claro que, às vezes, é difícil suportar a amplitude. E eu volto novamente para o estreito. Mas esse estreito não vai ser como era antes. Então é um movimento constante que eu falo de inspirar e expirar, de ampliar e retornar, e nisso eu vou desenvolvendo sistemas de crenças subjacentes a mim, que nasceram em mim, o meu destino, e eu vou agregar um pouco da minha experiência pessoal a isso. Ou seja, eu vou também acrescentar naquele destino que eu recebi a minha possibilidade, a minha parcela de livre-arbítrio. Eu aceito que é assim e dentro desse sistema eu assumo a responsabilidade de fazer desta forma, né? E aí a gente vai para a temática de como a constelação familiar ela trabalha a autorresponsabilização. Sim, você tem o seu sistema familiar, sim, o seu sistema familiar ele vem de várias agruas, vários conflitos, várias dificuldades, inclusive a dignidade desse seu sistema está ligado a isso. Qual a minha responsabilidade nisso? Né? O que eu reconheço disso e o que eu, de repente, posso acrescentar, transformar ou
simplesmente olhar e dizer, eu vejo você. Eu reconheço que isso faz parte. Eu tenho dificuldade com isso, mas eu reconheço que faz parte. Quer dizer, as várias posturas, as várias frases de solução que o Bert Hellinger colocou para que o indivíduo entrasse nessa autorresponsabilização. Qual é o meu lugar no meu sistema e como eu atuo desse lugar com consciência. Eu vou descer um pouco aqui, porque há aqui uma colocação do nosso colega Marcos Castro, que semana que vem vai estar também aqui numa live com vocês, falando sobre as novas constelações. Ali, Niana Hermann Neuhaus, falando sobre a questão dos compartilhamentos feitos aqui. Flávia Castro, Márcia Cristina também agradecendo. Bom, então, eu vou, pessoal aqui agradecendo, mandando oi, tchau. Eu vou finalizando um pouco essa nossa live, né? Esse é um tema que eu julgo bastante complexo das consciências. Eu pude estudar ele de diversas vertentes, dentro da psicologia, dentro da psicanálise, dentro da psiquiatria, quer dizer, são visões. O Bert Hellinger ele traz muito forte a visão tanto da filosofia, da teologia e aí da prática terapêutica, né? Que aí ele entra em gestalt terapia, ele entra em análise transacional, ele entra na hipnoterapia ericksoniana, ele entra em vários também formas de ver, reconhecer e trabalhar as temáticas. E recentemente no grupo de estudos de direito sistêmico, estávamos lendo o último livro de Sophie Hellinger, A Própria Felicidade, onde ela trabalha o conceito de consciência. E deu um debate bem interessante entre todos os presentes, porque, na verdade, essa temática é uma temática que automaticamente ela nos leva a uma amplitude e a vivências diferentes. Então, o que eu coloquei aqui foi uma das formas de se falar disso, de se ver disso, mas existem várias outras, vocês sabem disso e que bom, né? Assim nós vamos aí tecendo junto este saber, esta consciência. Vou descer um pouco mais aqui. A Eliana Paula Chiponch questiona, né, id, ego e superego, como assim? Na verdade, eu trouxe isso, Eliana, porque a minha referência, eu sou psicólogo, psicanalista, então eu também trabalho um pouco com essa referência. Né? Na verdade, é uma das formas de falarmos de consciência, mas isso está ligado, né, à escola da psicanálise. E existem outras, como depois eu mencionei, a de Carl Gustav Jung, né, que aí já fala, né, de consciente, subconsciente, inconsciente coletivo, os arquétipos. Então, existem várias formas da gente olhar para esta temática, inclusive pela psicanálise, que para mim é uma base, uma escola muito importante. Um livro que eu acho que traz muito essa coisa da consciência, e ele é muito gostoso porque conforme você o lê, ele lê você, é Damien, de Hermann Hesse. Né? Na verdade, é a sequência. Você tem o Damien e depois você tem o Lobo das Steppes. Desculpa. O Lobo das Steppes, o Steppenwolf. Então, ele fala da consciência na infância e na juventude, e ele fala da consciência na fase adulta e na melhor idade, né? E como de repente é diferente a consciência que eu tenho do processo de transitoriedade, de morte, quando eu sou uma criança, quando eu sou um adolescente, quando eu sou um adulto e quando eu sou um idoso, né? Quer dizer, a consciência ela muda, certas coisas se aproximam mais, certas experiências ficam mais vívidas. E quando a gente fala das várias idades, né, de nosso corpo, né, do nosso corpo cronológico, né, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, como cada uma dessas fases, ela tem suas crises, ela tem suas consciências,
e ela tem seus níveis maturacionais, tanto no sentido biológico, como também no sentido psíquico e espiritual, né? O que eu consigo alcançar de acordo com minha idade, de acordo com minha experiência de vida, né? Esse seria talvez uma outra live, né, para a gente falar sobre as idades cronológicas, as nossas idades mentais, as nossas idades emocionais, nossas idades espirituais, né? Mas eu vou encerrando aqui com vocês essa temática das consciências. Agradeço muito a Tatiane Colombo, né, que organizou isso, o Fernando, né, sempre dando aí o apoio, né, ele estava aqui do meu lado no celular me dando apoio. Deixando bem claro que eu não faço ideia de como está esse vídeo, porque aqui no meu computador a tela está preta, né? Mas o Fernando falou que dava para ver como eu estava, então espero que realmente tenha sido possível aproveitar, e logicamente essa discussão ela continua, né? Se vocês tiverem dúvidas, encaminhem para o movimento sistêmico, né? Um lugar onde facilitadores se encontram e trocam, um lugar aberto, né? Se você tiver textos, se você tiver podcasts, né? Vamos tecer juntos esses saberes. Então, agradeço ao Movimento Sistêmico pelo convite e já convido vocês para a semana que vem para a fala de Marcos Castro, né? E é isso aí. Estamos juntos nessa jornada. Muito obrigado a todos que estiveram aqui, fizeram perguntas, participaram, e até uma próxima. Boa noite a todos.